Terceira questão. Essa é tão importante para mim, mas eu vou falar rapidinho por causa da hora. Deus fez uma promessa de curar doenças crônicas. Para que o reino de Deus se manifeste entre nós, é necessário que espíritos opressores sejam expulsos e doenças sejam curadas. Esses são os sinais da manifestação do reino entre nós. Demônios expulsos, espíritos opressores expulsos e doenças curadas. Então eu quero dizer para você que nesses 3 meses nós vamos ter muitas pessoas curadas e muitas pessoas libertas, e isso já começou. E eu quero chamar a sua atenção para um nível especial de tormento maligno que se chama doenças crônicas. E aquelas pessoas que ouviram do médico dizer assim, você vai ter que tomar remédio para o resto da sua vida, ou você vai ter que usar uma prótese para o resto da sua vida, que pode ser uma prótese, olha que eu vou usar aqui, né? Pode ser uma prótese ocular, que você vai jogar fora, ou pode ser uma prótese para aquele que é amputado. O remédio que você está destinado a tomar para o resto da sua vida. Falei para minha esposa que ela é amputada da tireoide por causa do câncer, mas Deus vai dar uma tireoide nova para ela. Eu já orei por isso. Enquanto ela dorme pra caramba, eu estou de madrugada orando por ela. Aí o dia que ela dorme pouco, levanta de mau humor pra caraca, brigando comigo. Eu falei, amor, óleo de alegria ao invés de pranto. Sabe por que eu não deixo ela pregar? Porque se eu der o microfone para ela, eu estou morto, né? É melhor eu ir embora. Acho que eu aprendi com o Daniel. Posso ficar à vontade? Não, né? Não, claro que não. Jeremias capítulo 30, versículo 17 diz assim, na King James atualizada: eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas. A palavra ferida aqui é a mesma palavra que é usada em Deuteronômio capítulo 28, versículo 59. Vou ler o texto todo e você vai entender. Eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as suas feridas. Garante Yahvé, o Senhor, porque chamaram-te de rejeitada, Sião, aquela por quem ninguém mais procura, tampouco se importa. Mosca é coisa do Egito, sai daqui em nome de Jesus. Versículo 59 de Deuteronômio 28 diz assim: então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas, enfermidades, que é a mesma palavra feridas, enfermidades graves e duradouras, enfermidades que não têm cura. Mas no livro do profeta Isaías ele diz, o mesmo Deus, eu farei cicatrizar, eu vou curar todas as suas enfermidades graves e que as pessoas dizem que não tem cura. Quem está me entendendo? Diz amém. Isso é um trabalho de fé extraordinário. Eu coloquei um texto aqui de Marcos 8 que fala do cego de Betsaida porque, como exemplo e como ilustração, porque o cego, a cegueira, é uma doença crônica. Seja a cegueira total ou a cegueira parcial. A parcial é aquela que você corrige com óculos, com lente de contato. E a total é aquela que não tem jeito. Nem cirurgia pode dar jeito. Mas é uma doença crônica que você vai conviver com ela pro resto da sua vida. Como é o problema de tireoide, o hipo ou hipertiroidismo, a diabetes, como é a hipertensão, muitas das vezes as doenças que são advindas da obesidade mórbida, e doenças autoimunes, e aí tem uma lista longa, eu não vim aqui falar de doença, eu vim falar de cura. Mas antes de eu falar desse texto, você vai me dar mais 30 segundos cada um. Jesus descia do Monte das Bem-aventuranças e descia por outro caminho e encontrou com um leproso. E a lepra naquela época, hoje a lepra não é mais uma doença crônica, que a pessoa vai viver para sempre, há tratamento. Mas naquela época não tinha, o leproso era abandonado lá para fora da cidade, vivia na comunidade de leprosos, e a lepra na Bíblia é muito mais do que doença, diz respeito também ao pecado, enfim, outras coisas mais à iniquidade, comparativamente, obviamente. Então aquele leproso chega perto de Jesus e diz assim, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar, o senhor pode me curar.
E a resposta de Jesus para ele foi: eu quero. Jesus quer curar doenças crônicas. Porque às vezes é fácil declarar aqui, você está com dor aqui, dor ali, dor lá, não sei o quê, dor de cabeça, com não sei o quê, seja curado agora em nome do Senhor Jesus. Deus me curou de uma crise renal nesses últimos dias, mas foram 3 semanas sentindo dor antes de nascer 2 pedras do tamanho de um caroço de café que Dudu vende. Está guardada lá em casa como troféu. Não da dor, mas do milagre que Deus fez. Eu estava olhando para aqueles cálculos outro dia, está dentro de um potinho lá, e no dia 26 de abril de 2020 eu fiz a cirurgia para tirar pedra do rim. E as pedras saíram de pedaços, né? O doutor Helder mandou para a pastora, deu para ele aqui o prêmio, né? Toma aqui, leva para ele. E se eu juntar as 3 pedras que ele tirou na cirurgia, não dão o tamanho de uma que saiu agora. Deus quer curar você. Quer curar sua família, o seu parente, dessas doenças que o médico disse que não tem jeito. Sabe, Deus gosta disso. Deus gosta de curar aquilo que os homens dizem que não tem jeito. Para que o poder dele seja demonstrado na vida daquele doente. Não é que ele colocou a doença, e nem que é ele que faz o indivíduo ficar doente. Mas o Senhor é o Deus que nos sara. O nome dele é Jeová Rafá. E nós podemos chamar Jeová Rafá de seu pai é Jeová Rafá. O meu pai é Jeová Rafá. Então existe uma promessa. Qual é o problema então? O problema é a incredulidade. Vamos a Marcos 8, versículo 22 a 26. Eu já falei sobre vocês brevemente sobre isso. E eles foram para Betsaida, Jesus e seus discípulos. E algumas pessoas ali trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Então Jesus pegou o cego pela mão e levou lá para fora do povoado. Tirou ele no meio da cidade da incredulidade e levou ele lá para fora do povoado, porque a incredulidade impede Jesus de fazer um milagre. E depois de cuspir nos olhos do homem, eu não sei se ele cuspiu na mão ou se ele pegou a cabeça do homem e pá! Ai, meu Deus, ainda bem que ele era cego, né? Coisa desagradável. Jesus faz coisas desagradáveis. Mas que no final, aquilo que parece ser desagradável, ele contraria a sua vontade. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele não tem nenhum problema em obrigar você a negar você mesmo. Às vezes ir contra a sua família, porque ele quer te dar um reino. E eu não estou falando de salvação. A salvação ele te dá de graça, mas o reino você conquista ele à força. Tem que seguir Jesus, tem que andar como Jesus andou. E ele já te capacitou. A coisa que nós não podemos é fazer essa graça ser vã na nossa vida. Enfim, isso é para outro assunto. Então ele tomou o cego, levou pela mão, cuspiu no olho do cego e disse assim, impôs as mãos sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? E o cego disse, levantou os olhos, olhou, já estava melhor. Vejo pessoas, antes não via nada, agora ele vê pessoas e elas parecem árvores andando. Mas Jesus, mais uma vez, colocou as mãos sobre os seus olhos. Então os olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Diga restaurada. Fala restituição. Jesus tocou naquele homem quantas vezes? 2. Às vezes a gente acha, já oraram por mim, orou 1, orou 2, orou 3, o pastor orou, sem quem orou, eu já orei, eu já pedi e nada acontece. Até Jesus orou 2 vezes. Deus vai cuidar das doenças crônicas. E nós vamos ter notícias nesses próximos 3 meses de cartelas de remédios sendo jogadas fora, de óculos sendo jogados fora, para a glória do nome do Senhor Jesus. E depois de curar aquele homem, ele só deu uma dica para ele: não volta para o povoado. Sai de perto dos incrédulos. Sai de perto daqueles que não têm fé. Sai daqueles de perto que só dizem que você não pode, que você não vai conseguir, que você nasceu cego e vai morrer cego, daquele que diz que você é pobre e vai morrer pobre, daquele que diz que você é feio e vai morrer feio, daquele que diz que você nunca vai conseguir casar, daquele que diz que você não vai prosperar, daquele que quer puxar você para baixo e quer trazer derrota sobre a sua vida. Jesus tirou o cara de lá, curou ele, deu trabalho, né? Geralmente Jesus diz assim, vê, Bartimeu não tinha olho,
E Deus disse assim, isso aqui eu quero ver, então vê. E o olho foi formado assim, globo ocular, nervos ligados, aquela coisa toda científica, e ele ficou vendo. Agora para esse que tinha tudo lá, mas tinha um problema qualquer, Jesus precisou orar, cuspir. Eu fico pensando se Deus manda eu cuspir na cara de alguém. Se eu tenho coragem de fazer um negócio desse. Ainda mais se for uma pessoa grande, for fininho, cospe na cara de fininho. Eu falei, eu não. Mas ele vai enxergar, ele vai ser curado. Deixa ele doente. É melhor ele doente do que eu com o olho roxo. Hulk é assim. Eu não sei quem sabe, mas Hulk é cego de uma vista, né? E a gente tem alguns assim, tem, Cristiano, Daniel, Hulk. Daniel puxa na cara dele. Eu sou um bom teste. Esse é de casa, esse não tem problema. Coisa esquisita. E Jesus precisou disso. Por quê? Porque aquele cego estava impregnado de incredulidade. Mas sabe quem existia no meio daquela gente que não era assim? Vamos voltar lá no texto? O versículo 22 para mim, Vitor, de Marcos 8. 22, diz assim: eles foram para Betsaida. Betsaida é a casa do peixe, mas a gente pode chamar de casa da incredulidade. Mas ali naquela cidade tinha, sabe o quê? Lê aqui, ó. Vamos voltar. Na casa da incredulidade tinha. Se tinha alguém com fé naquela cidade, eram aquelas. Tudo que Jesus precisa hoje para que haja restituição é que haja algumas pessoas. Talvez não venha um milagre para todos. Jesus precisa tirar junto com essas algumas pessoas. Mas eu quero declarar que isso não vai acontecer nesse lugar e que o poder de Deus vai se manifestar de forma extraordinária. Para terminar, então, glória a Deus. Diz amém. Obrigado, Senhor. Está terminando agora, já não aguentava mais. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E eu quero ler o último texto. E nós vamos cantar de novo. Vejo que é a vitória do Senhor. E eu vou prestar atenção para ver se a segunda parte foi cantada. Vejo Deus agindo aqui nesse lugar. Porque eu quero ver Deus agindo aqui nesse lugar de maneira poderosa.